Bom dia Raquel, bom dia a todos que estão aqui conosco. Esse é o primeiro episódio da nova fase do nosso programa Infância em Foco. E esse mês, como é o Agosto Dourado, nós escolhemos, né, Raquel, o tema amamentação. Então, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou a doutora Clarissa Aires Rosa, pediatra, especialista em aleitamento materno, consultora internacional de amamentação, doutora em pediatria e pediatra raiz, digamos assim. Bom dia a todos. É uma honra, então, poder estar nesse novo formato do nosso programa, que é algo pensado para os pais, para as famílias, para as crianças que a gente acompanha. E agora, semanalmente, então, a Infância em Foco vai estar presente, né? Eu sou Raquel Vargas, sou gastropediatra, atendo na Nanili Clínica Infantil, onde sou sócia fundadora. E é uma honra a gente poder conversar, especialmente nesse mês de agosto, sobre amamentação. Raquel, nosso primeiro tema fui eu que disse que gostaria que fosse, né? Puxando a brasa para o meu assado, tem a ver com o nascimento dos bebês. O que a amamentação tem relação com o nascimento? Então, acho que é muito importante a gente esclarecer que colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida, na chamada Golden Hour, é algo que, além de criar vínculo, melhora realmente os índices de aleitamento materno, né? Isso é uma conduta do que a gente chama nascimento humanizado. Então, existe uma série de coisas, eu sempre brinco que o pediatra tá ali na sala de parto para fazer com que não aconteça coisas desnecessárias, né? E para fazer com que esse momento, que é o momento do nascer do bebê, seja o mais próximo do natural possível, independente da via do parto. Perfeito, isso é uma coisa que eu acho já muito importante de falar desde o início, independente da via de parto, né? Porque a gente sabe muito e a gente incentiva muito o leite materno desde o momento que o bebê nasce, e às vezes essa coisa de ter cesárea envolvida, muitas pessoas pensam que isso pode prejudicar esse momento. E cada vez mais a gente vê que não, né? Que esse momento ele é importante, ele pode e deve ser feito em qualquer via de parto, né? E aí já trazendo um pouquinho, porque aqui assim, eu falo assim que eu tô aqui como gastropediatra, mas a minha principal função do momento é ser mãe, mãe da minha Aurorinha. E a gente teve esse momento muito especial, inclusive com a doutora Clarissa, nossa pediatra. E como foi importante para mim, como mãe, viver esse momento. A gente teve a possibilidade de ter um parto normal, mas como a gente falou, isso independe. E teve a oportunidade, a possibilidade de ter ela ali pertinho de mim, pele a pele, sugando no primeiro momento, mesmo que às vezes não sugou muito, mesmo que não desceu leite, né? A gente sabe tudo isso, mas foi muito importante, muito especial para mim. Eu não posso até falar muito da vontade de chorar, porque foi incrível esse momento. E também de toda a rede que a gente tem, né? A rede de profissionais, e eu acho que é importante falar, porque a gente tá falando, obviamente, da amamentação, mas aquele foco, como é importante o pediatra nesse momento, né? Às vezes a gente tá tão preocupado em organizar tudo, é a malinha da maternidade, é tudo o quartinho, tem que ter a foto do bebê, e aí o pediatra, às vezes, que é algo tão fundamental, fica como uma segunda escolha, né? E sim, ele é fundamental, porque nesse primeiro minuto, não só pelo leite materno, a gente quer que esse bebê tenha toda a qualidade de vida pro resto da vida dele. E esse primeiro minuto vai fazer diferença, né? Porque a gente sabe que o APGAR, a notinha do nascimento, faz muita diferença no desenvolvimento, inclusive neurológico, que essa criança vai ter ao longo da vida, né? Então, foi um momento muito especial e a amamentação faz muita diferença a gente ter esse primeiro contato pra gente começar a se sentir seguro, né? Porque esse vínculo que a gente cria, a gente tem o bebê na nossa barriga, mas quando ele tá ali juntinho da gente, amamentando, é uma conexão que não tem como explicar. E ter essa possibilidade de botar sugar no primeiro minuto faz toda a diferença. Esse teu depoimento, né, Raquel, acho que com certeza toca muitas mulheres que já são mães, as que planejam ser, mas eu acho importante colocar também como é feito isso, né? Como é feito esse contato pele a pele, quais bebês que podem receber, né?
E como tu bem falaste, o pediatra é o profissional que vai garantir que esse momento aconteça. Claro que isso é reservado para os bebês que nascem bem, sem nenhuma dificuldade ao nascimento. Inclusive, é por isso que os pais acabam contratando, ou lá no hospital tem o pediatra disponível, né? Que é exatamente para, se o bebê precisar de algum atendimento imediato, nós estarmos lá. Mas como a maioria dos nascimentos, felizmente, está tudo bem, o bebê nasce bem, com um bom Apgar, como tu falaste, esses bebês, todos eles que nascem bem, eles podem e devem. É importante que vocês saibam que isso é um direito de cada mãe, de cada pai, de cada família, de ter um nascimento humanizado, independente não só da via de parto, como do plano ou não plano, particular ou não particular. Isso, ao menos, deveria ser o feito em todos os nascimentos, né, possíveis. Então, como é que é feito esse colocar no pele a pele, colocar para mamar? Eu sempre explico para os meus pacientes que a gente vai deixar que o bebê tenha a possibilidade de chegar ao peito. Não quer dizer que o bebê vai sair sugando, porque às vezes a gente também cria essa imagem e as mães podem ficar frustradas se o bebê não sugar. Não precisa sugar para a gente dizer que o bebê mamou na primeira hora. Então, o mamar na primeira hora é dar a oportunidade para que esse bebê reconheça o seio, cheire, sinta, lamba. Então, essas pequenas lambidinhas que às vezes o bebê dá, isso já deixa ali uma marca, a gente chama de imprinting, que o bebê depois sabe onde ele deve ir, né? Então, isso realmente melhora o vínculo, e não só o vínculo, né, Raquel, da mãe e do bebê. O companheiro ou companheira, no teu caso, o teu marido, né? Conseguiu fazer pele a pele junto, então a gente propõe isso, né? Que seja um pele a pele triplo, o pai coloca a mão, fica ali junto, é um momento riquíssimo de vínculo, mas, puxando para o lado da pediatria, é um momento que melhora a qualidade de saúde física desse bebê. Então, o bebê que é colocado no contato pele a pele após nascer e que é colocado para poder mamar na primeira hora, ele melhora frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, ele melhora a microbiota, que depois tu pode até explicar um pouco para nós, porque ele pega a microbiota ali dos pais e já começa a ter uma colonização saudável, né? Então, isso é um bem geral. Família, bebê, saúde agora, saúde no futuro, é tudo de bom. É tudo de bom e faz toda a diferença, né? Meu Deus do céu. Sobre a microbiota intestinal, aí pode ser uma longa conversa também, posso ficar horas falando, mas como gastropediatra eu sou estudadora dela. O que a gente sabe? Hoje em dia a gente tem aquele termo que a gente chama os primeiros 1000 dias de vida, né? E o que são esses primeiros 1000 dias? É o período desde a gestação, então os 9 meses da gestação, até completar os 2 anos da criança. E por que esses 1000 dias são tão importantes? Porque se viu que é onde se forma a maior parte dessa microbiota intestinal para a vida toda. Né? O que é essa microbiota intestinal? O termo popular antigo é a flora, né? A flora intestinal, né? Eu brinco as bactériazinhas do bem, os bichinhos do bem que vivem lá no nosso intestino e que fazem todo o nosso aporte imune. Nosso principal órgão imune é o nosso intestino. E falando daí desse momento tão importante, o nascimento, existem muitas coisas que influenciam para ter uma melhor microbiota intestinal. Sendo a via de parto uma delas, hoje a gente já vê que o parto normal tem uma predisposição a uma melhor microbiota do que a cesariana, por ser um ambiente mais estéril a cesariana. E, obviamente, esse momento de pele a pele, né? Pele a pele, e aí o nosso grande leite, né? O leite materno, que com certeza influencia positivamente, trazendo uma resposta imune, passando imunoglobulinas, defesas para essa criança, para poder, hoje já tem estudos mostrando muito bem determinado sobre isso, que a gente reduz o número de infecções de várias formas, otite, né, infecção respiratória, infecção intestinal, infecções graves, aquela criança que consegue mamar leite materno.
Lembrando que o leite materno, ele não faz só bem para o bebê, como a Raquel falou. Então, além de melhorar a saúde desse bebê, diminuindo o risco de doenças, de infecções, inclusive o tempo prolongado de aleitamento materno, ele tem relação com diminuição de leucemia na infância, ele tem relação, inclusive, com a renda dessa criança na vida adulta. Olha só. Então, quanto mais aleitamento materno, melhor é o QI, coeficiente de inteligência, e melhor é a renda dessa criança na vida adulta. Então, a gente tem inúmeros benefícios, mas para a mãe também existem grandes benefícios, como diminuir a hemorragia pós-parto, a chance de hemorragia depois do parto, porque faz ali a contração uterina adequada, e reduz risco de câncer de mama e de ovário, que a gente sabe que hoje são os principais, né, que infelizmente acometem as mulheres. Então, realmente é uma série de benefícios, né, a longo prazo e a curto prazo da amamentação. Então, além desses benefícios para o bebê e para a mãe, é importante que as famílias saibam que esse contato pele a pele favorece a descida do leite. Mas aí eu quero deixar claro, a descida do leite, o colostro, que é o leite inicial, é o primeiro leite, que parece só uma aguinha e que muitas vezes a gente ouve tios, avós, visitantes, mas isso aí não tem leite, esse leite é fraco, né? Esse colostro, ele já começa a ser produzido na mulher durante a gestação. Já a lactogênese, que é esse processo, começa na segunda semana de gestação. Portanto, sim, a mulher tem leite mesmo que a gente não veja ali no pós-parto, esse leite é o colostro, mas a descida do leite maduro, que é aquele leite mais leitoso, mais amarelado, que a gente sabe que é mais rico de gordura, que depois vai engordar mais esse bebê, diferente do colostro que tem mais proteína e mais anticorpos. Colostro é a primeira vacina do bebê, a gente gosta de falar isso. Essa descida desse leite, ela vai ser favorecida por esse contato pele a pele. Então aí eu gosto de abordar principalmente as mulheres que precisam ou escolhem uma cesariana, né? Por que eu quero falar isso? Porque a gente sabe, como tu bem falaste, que o parto normal é o mais indicado quando a gente orienta uma população geral, mas eu sempre digo que a via de parto melhor é a melhor para cada família. Então, tem um contexto muito grande ali. Mas as mulheres que precisam se submeter a uma cesariana, elas conseguem diminuir, digamos, os efeitos que não seriam tão bons da cesariana, como a falta, né, do contato com a microbiota, por exemplo, com o contato pele a pele e esse bebê sendo exposto para mamar na primeira hora de vida. Então, a gente consegue melhorar isso. Então, não é porque é uma cesariana que não pode ser humanizado esse atendimento, né, Raquel? Bem importante isso, né, Clá? O humanizado, de novo, independe de via, independe de local, a gente pode fazer de qualquer forma, né? E eu falo assim, agosto dourado, o nome é assim porque a gente fala que é o leite de ouro, né? É claro que aqui o nosso foco é falar sobre amamentação nesse momento, mas eu sempre gosto também de reforçar que a gente está aqui trazendo todos os benefícios do leite materno, mas que a gente entende, e eu como mãe vivi, inclusive o outro lado de às vezes não dar certo, né? E precisar, por exemplo, uma fórmula infantil. Então, a gente está aqui trazendo esse benefício, mostrando tudo isso, mas com certeza entendendo todos os processos, né? Exatamente. E, inclusive, pensando nisso, os próximos programas trarão, inclusive, isso, né? Para as mulheres que têm dificuldade ao amamentar, as mulheres que eventualmente escolhem não amamentar, mas o que pode ser feito, o que pode ser usado, de que forma. Então, exatamente é abranger, né? Falar de aleitamento é abranger todo um contexto de alimentação nos primeiros meses de vida do bebê. Então, sigam nos acompanhando aí nos próximos programas, né, Raquel? Que a gente vai trazer muito assunto interessante para vocês. E isso é importante reforçar, né? Claro que a gente sempre vai estar trazendo caixinhas de perguntas, né? Nas nossas redes, na rede da Arauto News também, né? Para me encontrar é Raquel Gastropediatra. Para me encontrar é @doutora Clarissa Pediatra. E aí a gente vai estar trocando essa informação, essas ideias tão legais, especialmente nesse mês de agosto sobre amamentação.
Então, obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada, um bom dia.